Por que eu tô falando do São Paulo, né, mano? Porque o São Paulo ontem ganhou o jogo do Tajeres 2-1, né? O São Paulo começa 1-0, o Tajeres empata em 1-1 e o São Paulo acaba fazendo o segundo e ganha o jogo. Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar da partida. Eu acho que quero começar a falar sobre essa questão desse senhor aí, o Zubeldia, mano, técnico de São Paulo, que eu até acho que é um bom técnico. Mas, gente, mano, ele acha que inventou o futebol, mano. Ele se irrita com tudo, não pode ninguém fazer pergunta pra ele, ninguém pode questionar o trabalho dele. E, a gente reclama do Abel Ferreira, as atitudes que o Abel Ferreira toma na beira do campo pelo Palmeiras, mas o Zubeldia chega a extrapolar até o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, tá? Vamos ouvir primeiro essa discordância aí do... ele querendo pautar a imprensa. Vamos lá. Tá bom. Vamos. Fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. Clasificamos primero con un team con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo. Y las dos primeras preguntas van orientadas a... En vez de clasificamos primero clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? ¿Qué puedo yo saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Yo no sé ni lo que estamos hablando. Pero lo que quiero hablar, dos preguntas. Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos. Y las primeras preguntas tienen que ver con... Ahora, si hubiésemos perdido o empatado, seguramente eran... Y la troca, y el planteamiento, y la torcida está enojada. União Maior. Tá bom. Vamos... Fíjense que hicieron las dos... Aí o que a gente pode falar, né, mano? Tipo assim, vamos falar que ele se irritou. Ele se irritou com a pergunta, mas ele foi didático e explicou o que ele pensa, né, em relação a isso. Se ele tem razão, é outra história, mano. Mas o problema é que, assim, todo técnico hoje estrangeiro, os caras querem pautar, mano. Pautar a imprensa. Os caras querem responder só perguntas que eles querem responder. Só querem ser perguntados com perguntas que eles querem responder. O que eu posso falar assim, mano, é que o Zubeldia até que tem razão, né? São Paulo tem grandes problemas, grandes jogadores contundidos, né? Grandes. Então, assim, ele tem até razão nesse questionamento dele. Questionamento. Agora, ele ficar pautando a imprensa, isso eu não concordo. Não concordo, não é só com o Zubeldia, com nenhum técnico do Brasil. Os treinadores, principalmente estrangeiros, eles têm essa mania de querer pautar as perguntas. Mano, só responde. Ou então não responde. Ele poderia não ter respondido e falar assim, eu não vou responder essa pergunta, não. Agora, ele vai pro embate, né? E fica essa discussão entre imprensa e treinador. Imprensa e treinador. E pra mim, mano, eu acho que pro São Paulo não é benéfico, tá? Como não é benéfico pra nenhum outro clube. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Só pra vocês terem ideia. Quantos jogadores do São Paulo tá afastado do São Paulo? A gente tá falando de Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas... Ferreira, o Luca também, Marcos Antônio, Juan, Oscar e Cedric, né? Cedric, acho que é. Gente, são vários jogadores, acho que são 11 desfalques. Mano, o DM do São Paulo precisa ser estudado, mano. Olha o tanto de jogador machucado, mano. Olha o tanto de jogador contundido pelo São Paulo. Ganhou o jogo, se classificou em primeiro, né? São Paulo vai direto para as oitavas de finais e ainda podendo fazer seu último jogo em casa. Primeiro fora, segundo em casa. Então, mano, eu acho que assim, o São Paulo foi bem, mano. O problema, qual que é o grande problema? São Paulo jogando dentro de casa. São Paulo jogando dentro de casa, ele não consegue jogar, mano. E tem grandes dificuldades, tá? Porque fora de casa, São Paulo ganhou os 3 jogos que jogou pela Libertadores.
Dentro de casa, os jogos estão tudo enroscados. Todos os jogos do São Paulo é enroscado. Brasileirão, foi assim no Campeonato Paulista, tá sendo assim na Libertadores. Qual é a dificuldade? A dificuldade para mim é bem simples, não é só o São Paulo, são vários clubes do Brasil que sofrem com isso. Para mim é o seguinte, esses clubes como o São Paulo e outras equipes brasileiras, jogando fora de casa, ele vai ser atacado, então ele vai ter mais liberdade para poder jogar. E aí o São Paulo consegue mostrar um futebol muito melhor. Qual a dificuldade dentro de casa? O São Paulo tem que propor o ataque. O São Paulo tem que atacar. E aí, gente, começa a dificuldade. Além desses 11 desfalques que eu falei para vocês aí, São Paulo tem que propor o jogo, mas o outro time, gente, fica lá atrás, 11 atrás da linha da bola. São Paulo não consegue passar e chega no contra-ataque, sofre o gol. Foi o que aconteceu muito contra o Mirassol, tá? No final de semana pelo Brasileirão. Ontem o São Paulo teve a mesma dificuldade contra o Tadjeres. O Tadjeres até que tem um bom time e tal, tinha alguns desfalques também do Tadjeres, mas deu uma enroscada boa. Vamos dar uma olhada aqui, ó, que tem a voz aí da torcida do São Paulo aqui no GE. Vamos dar uma olhada no que achou do jogo do São Paulo contra o Tadjeres. São Paulo vence a primeira em casa na Libertadores. Foi um jogo abaixo da expectativa. Quase uma Libertadores com cara de paulista até 35 do segundo tempo, quando a torcida resolveu esquentar o jogo. No primeiro tempo, com a famosa dobra dos laterais. Dessa vez do lado esquerdo, o Enzo e o Wendel jogando pela ponta esquerda e o Ferreirão isolado na ponta direita. O São Paulo jogou o tempo inteiro pelo lado esquerdo, mas sem conseguir construir nada, nenhuma chance efetivamente de perigo. O São Paulo que tinha um certo domínio de jogo, mas se olhar no final das estatísticas, o Talheres chegou a chutar mais do que o São Paulo em gol. E para mim o Rafael foi o nome do jogo, fez 3 defesas, a última no finalzinho do jogo, muito boa. Não dá para normalizar a facilidade que os adversários estão chegando no gol do São Paulo. São Paulo consegue abrir o placar numa bola parada, Bobadilha cruza abaixo, André Silva desvia e Sabino fez ali um gol quase sem querer. São Paulo tinha vantagem, Morumbi explodiu, era para conseguir a classificação em primeiro lugar de forma tranquila. Menos de 5 minutos depois, o adversário nem precisou fazer pressão, já conseguiu empatar. Num lance ali em que o Arboleda demora para sair, 1-1. Segundo tempo ruim, São Paulo não conseguia chutar no gol, São Paulo não criava jogadas. Dessa vez, achei que as substituições do Zubeldia foram muito bem montadas. Zubeldia deu mais velocidade e o São Paulo, quase num gol culposo, o adversário deixa a bola. Luciano, sempre decisivo, faz 2-1 e o São Paulo consegue a primeira vitória em Libertadores. Mas o São Paulo segue sem jogar bem no Morumbi e a gente não pode normalizar. Tem que voltar o foco 100% do Campeonato Brasileiro, porque lá na competição ainda estão devendo. Vamos, São Paulo. Então, o que ele fala aí é real, né, gente? O São Paulo sofreu demais, mano, pra ganhar do Tadjeres. Muito, 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 muito. O São Paulo, como sempre, né, dentro de casa, está sofrendo contra os seus adversários. O último jogo do Brasileirão perdeu de 2-0 pro Mirassol. 2-0 pro Mirassol. Então, assim, São Paulo precisa evoluir muito mais do que está acontecendo. Além disso, gente, a gente tem um BOzinho que aconteceu aí nesse jogo do São Paulo, que foi a questão aí da xenofobia, né, mano, se eu não me engano. Que foi uma questão aí que aconteceu com um jogador de São Paulo, que, mano, lamentavelmente, mano, o Bobadilha ofendeu o jogador lá venezuelano, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui, pra gente já colocar pra vocês. Porque, tipo, mano, não é uma questão... Tipo, esse lance aqui, ó. Não é uma questão que nenhum torcedor aí goste que aconteça com o seu clube. E aconteceu com o São Paulo aí. Então, vamos ver o que o Navarro, do Tadjeres, tem a falar. Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo, cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar. Y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre.
¿Qué hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. ¿Sabes si Bobadilla también no está? Se fue a la policía. No tengo idea, la verdad. ¿Vos quisiste salir de la cancha? Sí, yo quise salir, pero bueno, lamentablemente no teníamos más sustituciones y por el trabajo que hace mis compañeros no quise salir al campo, dejarlo con un jugador menos. Y bueno, terminé el partido, literalmente mi cabeza não estava aí nesse momento, pero bueno, já está. Gente, é lamentável, né, que isso aconteça aí, até porque o São Paulo pode ser punido, o Bobadilla pode ser punido. Eu não entendo jogador de futebol porque os caras fazem isso, tá? Isso, cara, não dá orgulho pra nenhum torcedor, tá? Nenhum torcedor. Então, São Paulo pode até ser punido por uma atitude errada de um atleta do São Paulo, né, mano? Complicado demais.